Fala aí, brother, como você tá? Tudo bem aí com você? Tudo tranquilo. Finalmente saiu essa live, hein? Que legal, cara. Nossa, fazia tempo, hein, que era pra ter saído isso aí, hein, James? Pois é, né, mano? Faz umas horas, né? Me escuta bem De- aí? tá tudo bem, o áudio tá super bem, tranquilo. E do mais, a galera tá entrando aí. É, Cara, mano, eu tava aqui ansioso por esse dia, né, por essa live. É um assunto que eu gosto bastante. Posso não ter tanto domínio, sobre o assunto, mas tu tem bastante também agora. A gente vai aprendendo juntos, né? Vamos aprendendo juntos. E isso é o que importa, né? É um assunto bem bacana. Tive algumas perguntas, assim, uns temas bem interessantes, mano. Nem te mandei nada, deixei para te pegar de surpresa, assim. Fazer- Quem sabe faz ao vivo, que nem disse o pastor Faustão. Ah, é. Ah, Ah, mas o pessoal. é um assunto muito legal da gente tratar. Eu acredito, James, piamente, que todo cristão deveria se aprofundar mais na história da igreja. A história da igreja, na verdade, ela foi deixada de lado nesses dias e por isso que está acontecendo algumas coisas que têm acontecido que a gente vai tratar ao longo da nossa live aqui. Não vamos dar muito spoiler, não. Mas eu queria, antes de nós iniciar, deixar um gostinho, porque nós vamos tratar nesse sábado agora lá na comunidade, nós vamos tratar o culto da Reforma Protestante. Nós vamos fazer um culto alusivo também à Reforma Protestante. Então lá vai ser mais completo em relação a dados históricos, lá vai ser mais completo em relação a datas. E aqui a gente quer fazer um bate-papo, ver o que a galera acha. E eu quero ver tuas perguntas aí também, teu ponto de vista. Nós vamos bater esse bate-papo aí. Nós temos, acho que, uma hora para fazer isso. Tem, eu acho que na verdade hoje eles estão deixando mais tempo, né? As lives têm ido um pouco maior aí. Mas, paz, Cristina, mano, Vander, primo, que bom ter você aqui, cara. Vai entrando a galera, assim, a gente não vai conseguir falar com todo mundo, mas a gente vai falando ali o que for se passar despercebido, já perdoe a gente aí, porque a gente não vai conseguir ver muito. Mas igual, o nosso objetivo hoje aqui é falar, o nosso tema é sobre a Reforma Protestante, que esse ano comemora-se 504 anos da Reforma Protestante, né? No dia 31 de outubro é o dia específico, alusivo à Reforma Protestante. Então a gente vem trazendo aqui alguns assuntos bem interessantes sobre isso, tanto à luz histórica quanto à luz da Bíblia sobre esse mesmo tema. Mas tem a luz da Bíblia? Isso tem, né? Porque a Reforma Protestante, com certeza, ela não foi simplesmente um devaneio de Lutero. Ele teve a ideia, ele teve um contrapontos e ele foi buscar biblicamente sobre isso, com certeza. Tem muito embasamento para isso, como a gente tem visto de acordo com o que a gente tá estudando sobre esse tema, né? Então, assim, já vou iniciar para a gente não perder muito tempo. Eu vou iniciando ali com a galera que está chegando, sejam todos muito bem-vindos, que vão assistir depois também, seja muito bem-vindo, assim, e que Deus possa trazer a luz à sua mente, a você nesse momento, que Deus possa trazer o entendimento, abrir os seus olhos e os seus ouvidos para ouvir e entender, né, o que nós vamos conversar aqui. A gente não está aqui para falar mal de ninguém, não é esse o nosso objetivo. A gente está aqui para levantar a bandeira A, a bandeira B, jamais. Nós estamos aqui para falar da reforma protestante porque nós acreditamos nisso. Então estamos falando do que nós acreditamos e do que nós vivemos, quanto comunidade como cristãos, né? A reforma protestante ela teve o início em 1517, né, por Martinho Lutero, quando ele afixou na porta da igreja 95 teses que criticavam certos atos, certas práticas da Igreja Católica. Este fato foi considerado o estopim da reforma que mudaria para sempre o cristianismo, e realmente mudou, né? Teve todo esse contexto de que muitos chamaram de herege, enfim, por N motivos. Nós, ao decorrer da live, o Guga vai começar a falar para a gente também, vai trazer mais sobre esse contexto histórico e as situações, né? Isso ocorreu na Alemanha, na cidade de Wittenberg. Martinho Lutero era um monge agostiniano
Ele era alemão e professor da Universidade de Wittenberg. Crítico, ele criticava algumas práticas que eram apregadas pela Igreja Católica, né? Em 1517, revoltado com a venda de indulgências, nós vamos falar sobre isso também no decorrer, realizada pelo dominicano João Tetzel, também alemão, Lutero escreveu em um documento com 95 pontos criticando a Igreja e o próprio Papa. Ele trouxe dentro dessas críticas dele situações que aconteciam cotidianamente dentro da Igreja. Então ele tinha discordância com essas situações, então ele escreveu, documentou esses relatos, né, trazendo a sua crítica, mas também trazendo soluções para essa situação. Claro que muitas pessoas não gostaram, principalmente da Igreja Católica, que estava sendo exposta por situações. E muitos senhores, muitos ricos, muitas pessoas também alemãs, concordaram com as situações, porque viam a situação, mas não tinham como falar. Então alguém abriu o caminho e eles entraram dentro desse barco, e até hoje nós, graças a Deus e a essa situação, comemoramos a nossa liberdade também do protestantismo no Brasil e no mundo inteiro, né? Então esse é um pouco do contexto histórico, porque o que aconteceu. Então Martinho Lutero, que ele era um monge católico, revoltado com situações da Igreja Católica, ele levantou essas 95 teses e esclarecimentos para a própria população. Mano Guga, é contigo. Oi, o Thales. Então, gente, o James fez um contexto muito legal, um contexto histórico, né, de falar sobre o monge Martinho Lutero. E eu queria entrar um pouquinho mais, para nós falarmos de reforma, gente, nós temos que voltar lá nos primórdios, lá na igreja primitiva, em Atos capítulo 1. Quando se fala de reforma, é porque algo foi deformado. Só se faz uma reforma de algo que foi deformado. A igreja tinha uma forma. Que forma era essa? Atos capítulo 1 vai dizer que antes ali da descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2, Jesus disse, vocês serão as minhas testemunhas. E a Bíblia vai relatar em todo o livro de Atos o crescimento da igreja, a igreja estabelecendo forma, corpo. A igreja tinha a doutrina dos apóstolos, a Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então ela estava tornando-se ela tinha uma forma. Essa forma durou praticamente até o último apóstolo vivo, que foi João, que estava preso na ilha de Patmos e morreu por morte natural. Essa forma da igreja, essa forma perfeita, quando nós falamos doutrina dos apóstolos, é a doutrina que eles receberam de Cristo Jesus. E quando João, lá na ilha de Patmos, ele morre por morte natural, e os outros, todos os apóstolos já haviam morrido por morte devido ao evangelho, martirizados mesmo, e um dos principais que nos deixou a maioria dos livros do Novo Testamento, os livros apologéticos, o apóstolo Paulo, que foi um plantador de igreja, ele também estabeleceu muitas dessas doutrinas. E a igreja vinha crescendo, embora os irmãos estavam sendo perseguidos, lembrando que na época de Jesus e na época dos apóstolos, e até na época da patrística, Israel estava cativo de Roma. Roma que fazia a gestão de Israel, sob domínio de escravidão mesmo. E nesse período, mesmo com toda a força da perseguição aos cristãos, tanto pela parte religiosa, quanto pela parte política, né, e bélica de Roma, a igreja cresceu e ela se expandiu rapidamente. Em todo o território romano, em todo o território de Israel, e todas as cidades circunvizinhas estavam sendo plantadas igrejas do Senhor Jesus Cristo, e a igreja crescia, mesmo pessoas morrendo. Um historiador chegou a deixar escrito que o sangue dos apóstolos e da patrística foram o combustível da igreja. Foi o sangue dos mártires que foram o combustível da igreja. Eu estou falando isso para que você entenda que a igreja ela tinha doutrina, ela tinha uma forma linda. Jesus deixou essa forma, os apóstolos acataram esse ensino e também eles
permaneceram nesse ensino e expandiram. A igreja cresceu muito rápida. Após a morte do último apóstolo, aí nós vamos iniciar a época da patrística. Existem os outros irmãos que deram seguimento. E a patrística foi até mais ou menos o ano 317, 308, que é onde o imperador Constantino, na época, ele teve um sonho que ele disse que foi Jesus que apareceu para ele numa revelação, e ele teve uma vitória bélica, uma vitória numa batalha de guerras lá, e nesse momento ele deu glória a Deus e ele instituiu como gratidão a Deus a igreja como sendo do Estado. Agora não era mais só a igreja virou um braço só com o Estado. A igreja se transformou como é que eu posso dizer? Deixa eu pegar os dados históricos aqui que vai ficar mais completo. A religião oficial do Estado. Então, o Constantino já não era mais só o líder, ele também era o líder da igreja. Ali, irmãos, para vocês entenderem que a igreja tinha uma forma, ali começa a deforma. No ano 300, começa a deformar a igreja de Cristo. Por quê? Porque começa a se entrar as doutrinas, começa a se entrar as heresias. Isso que o James falou, que o Lutero ele refutou, na verdade, as heresias da Igreja Católica. O que a Igreja Católica tem a ver com a história? Eu garanto que a maioria que vai nos assistir não estudou a fundo a história da Igreja. Então isso passa despercebido. Quando se fala Igreja Católica, a palavra católica quer dizer universal. Nada mais do que isso, uma Igreja universal. Até que a ideia de Constantino não era tão ruim, mas a igreja, na verdade, ela nunca foi católica, nunca foi universal. Nós podemos dizer que é uma igreja romana. É uma igreja romana. E essa ideia de Lutero de refutar essas teses vem muito pela deformação. Então, nós tínhamos uma forma, eu quero que você grave isso. Nós tínhamos uma forma, ela foi deformada e Lutero propôs uma reforma, voltar à forma original. Lutero nada mais fez do que olhar para o que a Igreja Católica na época, que só existia, sabe, James e irmãos, só existia a Igreja Católica, não existia outra igreja. A Igreja Católica era a Igreja de Cristo. Então não existia outra igreja naquele período. E naquele período ali, a igreja se deformou. Eu quero deixar um gostinho, James, para o nosso culto de sábado. Eu quero trazer dados hoje aqui, mas eu vou trazer poucos dados, até para não tomar muito na nossa live. Mas no sábado eu quero detalhar melhor esse tipo das heresias, as entradas das heresias. O porquê que existiu uma reforma, por que tem a reforma protestante. Sabe que esses dias, James, eu escutei de um conhecido nosso aí, que Lutero deixou para nós muitas heresias. Eu disse, meu Deus, quem fala uma coisa dessa, não que Lutero seja perfeito, perfeito é Jesus, mas quem fala uma coisa dessa é porque mostra que realmente... Não com o sentido pejorativo da palavra que eu vou usar, tá? Mas é um analfabeto teológico. É uma pessoa que não conhece a própria história da igreja. Não que Lutero morreu por nós, não que Lutero deu sangue, ele não é Cristo. Mas tudo que nós conhecemos de cristianismo hoje é devido também à reforma protestante, Lutero e os reformadores, todos os reformadores. Muito mais depois João Calvino, que ele sistematizou a reforma. Lutero foi o pontapé inicial, mas João Calvino sistematizou. Isso eu quero entrar um pouquinho mais para o final. Então, começou a deforma no ano 300. O imperador Constantino, depois dessa visão, depois dessa batalha que ele venceu numa guerra, ele constitui a igreja do Estado. Então, a igreja agora começa a se deformar. E eu anotei algumas aqui que eu vou trazer e outras eu vou deixar para trazer lá no nosso culto. Vejam só, a entrada das heresias. Nesse ano, no ano 600, agora eu vou pular alguns anos, tá? No ano 600, o imperador Focas decreta que o bispo de Roma, o bispo universal, inicia-se a maior heresia da igreja, o papado romano. Aqui se inicia os papas, a era dos papas, no ano 600. Depois, 600 anos depois da morte de Cristo, se inicia o papado, a maior heresia. Por quê? Por que eu digo que é a maior heresia, irmão? Não existia mais os apóstolos, não existia mais... Eles eram comandantes da igreja. E o Papa, nesse período aqui, ele tinha a palavra dele e as bulas papais, que a gente chama, que eram os decretos escritos por ele, tinham o mesmo peso canônico da Bíblia.
Então, o que o Papa falava, ele era o substituto de Pedro, na verdade, no entendimento aqui da Igreja Católica. E as bulas papais tinham o mesmo peso da Bíblia. Então, ele disputava doutrinas da Bíblia e o que ele falava muitas vezes ficava acima da Bíblia. Então, no ano 600, se institui o papado. E depois a gente vai ver diversos papas sendo trocados. No ano 1200, que a gente chama o período das trevas, inicia o período da Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício, a caça às bruxas. Tudo que era contrário à Igreja Católica era eliminado com o aval do Estado. Então o Estado dominava. Isso no ano 1200, a gente chama o período das trevas. Mas antes disso, olha a evolução que a gente tem das heresias. Isso é importante você que vai nos assistir, que você preste bem atenção, porque aqui tem muita coisa que vai fazer sentido no final dessa live. No ano 300, iniciou a oração pelos mortos, até o ano 400, olha o que teve. Início de fazer o sinal da cruz. Ano 320, são adotadas velas como parte da celebração do culto. No ano 375, são adotadas a adoração aos anjos, aos apóstolos mortos e a confecção de imagens de escultura. No ano 400, foi instituída a missa diária. No ano 593, o Papa Gregório I estabelece a doutrina do purgatório. Aqui também é um marco histórico. No ano 600, o purgatório foi instituído. O purgatório, para você ter uma noção, as pessoas criam, por intermédio das bulas papais que eles escreviam, que essa doutrina, você, mediante o seu pecado, você iria para um lugar pagar os seus pecados lá por um período. Durante aquele período, se você tivesse um pecado muito grave, você ficaria 600 anos, 60 anos no purgatório. Depois essa doutrina foi refutada pelos reformadores. No ano 600 ainda, a oração a Maria como mediadora foi instituída. Então vocês estão vendo que começou a deformar a igreja. No ano 776, culto à cruz, as imagens e as relíquias autorizadas pelo papado. No ano 850, instituída a água benta, essa água que você conhece. No ano 995, o Papa João XV ordena a canonização dos santos. Começa a reconhecer que homens faziam milagres, e esses santos eram colocados como mediador entre Deus e os homens. No ano 1079, Gregório VIII decreta o celibato aos padres. Aqui também é um ponto crucial. No ano 1079, quando é decretado que o padre não podia casar, a Igreja Católica automaticamente, a Igreja Romana, automaticamente passava todos os bens daquele sacerdote para a Igreja. Então também existia um aporte financeiro ali. Ou seja, se eu fosse um sacerdote e não podia casar, toda a herança da minha família que caía sobre mim, automaticamente ia para a Igreja Católica. No ano 1215, a transubstanciação é proclamada pelo Papa Inocêncio III. O que é a transubstanciação? Eles criam que na liturgia dos sacramentos, na hora da ceia, o pão se transformava no corpo de Cristo, não literal, mas sim real, e o sangue e o cálice no sangue. Também depois uma doutrina totalmente derrubada pelos reformadores. No ano 215, a confissão aos padres ao invés de Deus. Só assim tinham o perdão de seus pecados, mediante a penitência. Aquela confissão auricular que a gente conhece das igrejas católicas, foi colocado aqui. Aquilo colocou-se como um ato de salvação. Quem não se confessasse ao padre, automaticamente não teria salvação. Ano 1251, é proibido o uso de vinho na ceia. Até hoje, se você for numa igreja católica, eles só usam a Eucaristia, só é o pão, eles não usam vinho. Coisa que foi ordenada por Cristo. 1439, o Concílio de Florença proclama o purgatório como um dogma, um ponto indiscutível. O que é um dogma? Dogma é quando o Papa fazia um decreto, a bula papal, e aquela bula papal entrava automaticamente com um peso maior do que a Bíblia. Então eles instituíram o purgatório como uma doutrina indiscutível. É como se dissesse assim, é isso aqui e ponto final, acabou. No ano 1508, é instituída a oração oficial da Ave Maria.
Olha como a Igreja de Cristo, que tinha uma forma, olha como ela já está em 1500. 1510, o Papa Leão X, que já é na época de Lutero, deseja construir a imensa Basílica de São Pedro, precisa de muito recurso. Então cria-se a indulgência papal. A maior heresia de todos os tempos foi a indulgência papal. Foi o ápice das heresias, aonde Lutero fez todas as 95 teses baseada na indulgência papal. A salvação era exclusiva pela compra de um documento, indulgência, e a salvação era comprada com dinheiro humano. Então o Papa decretou em 1508, ele decretou assim, todo aquele que quer ser salvo, ele tem que comprar um documento, era um papel, ele tinha que comprar um documento e ele fazia um cálculo dos anos das pessoas e aquele cálculo ali, ele determinava um valor. Porque esse Papa aqui, o Leão X, ele queria construir a Basílica de São Pedro e ele precisava de recurso. Da onde que ele ia tirar esse recurso? Ele tinha o poder da caneta, porque a igreja era estatal, então ele decretou isso, só vai ser salvo agora com a indulgência papal. E as pessoas compravam isso. E isso foi o ápice para o Lutero. O Lutero se revoltou com isso. Por isso que chamam ele muitas vezes de herege ou de rebelde, mas, gente, ele foi o cara que disse, dá um odeio, dá um basta. Mais dados históricos, se você quiser saber, vá no culto de sábado lá, não estou fazendo merchan aqui, mas eu vou trazer mais dados históricos lá no culto. Então, Tu não, mas eu faço. Quer saber o restante do final? Vai sábado no culto, às 20 horas. Legal. E aí, James, agora eu vou entrar um pouquinho na vida de Lutero. Lutero, como o James falou perfeitamente ali, foi um monge agostinho do ensino, né? Ele era discípulo de Agostinho de Hipona, então é um cara extremamente estudioso. E naquela época, lá em Wittenberg, era uma cidade de muitos, como é que eu posso dizer, seminaristas a ser padre. Era uma cidade universitária. E esse ato, James, de ele pregar as 95 teses na Catedral de Wittenberg, isso não era um ato incomum. O Lutero não criou isso. Eu trabalho no setor de embalagens e no setor de impressão. As melhores máquinas do mundo são alemãs. As melhores máquinas hoje de impressão, de cópia, vêm da Alemanha. Isso é no mundo inteiro. E naquela época já não era diferente. Todo aluno, estudante de teologia na época, ou de qualquer outra cadeira, quando ele queria chamar atenção sobre um artigo, defender alguma tese, ele ia na catedral da igreja que fosse lá e ele colocava lá. Então, as igrejas eram lotadas de papel. As pessoas faziam isso. Só que aí, quando chamava atenção aquele assunto, eles pegavam e replicavam, levavam para os copistas, e os copistas replicavam aquilo. E quando Lutero colocou as 95 teses, isso chamou muita atenção, porque era uma cidade de muitos estudantes. E aí esses estudantes pegaram e replicaram esses papéis até chegar ao conhecimento do Papa. Quando chegou ao conhecimento do Papa em Roma, Lutero estava na Alemanha, em Wittenberg. Mas nós vamos lembrar que nós estamos no período da Inquisição. Qualquer herege era morto, era caça às bruxas, era gente queimada na praça pública, gente morto afogado em rios, em banheiras. Eles faziam qualquer tipo de coisa para não calar aquelas falsas doutrinas. Então era o período das trevas, que a gente chama do ano de 1200 até o ano de 1500. E o Papa Leão X manda chamar Lutero. Só que Lutero sabia que se ele fosse para o Tribunal de Roma, ele não ia refutar as 95 teses e ele ia ser morto. O que aconteceu? O governador, na época da cidade, ali ele não deixou Lutero viajar para Roma. Ele disse, não, vocês vão fazer o julgamento, mandem os padres fazer o julgamento aqui, ele vai ser julgado aqui. E aí, feito esse julgamento, Lutero não refutou as teses, as 95 teses. Ele foi, eu estou resumindo, tá? Ele foi expulso da igreja, ele foi perseguido, ele se escondeu em um castelo, e ele, para sair desse castelo, ele teve que se fantasiar de um nome que a história chama de o Cavaleiro Jorge, e esse foi o codinome que ele usou por muito tempo. E nesse período de clausura nesse castelo, foi que ele teve essa ideia maravilhosa de traduzir o Antigo Testamento do grego para o alemão. Então foi um trabalho árduo de Lutero ali. E ele traduziu, trazendo a luz da Bíblia para todos os povos. Eu vou falar no nosso culto, teve um dos decretos papais também, foi que os cultos fossem rezados só em latim, para o povo não entender,
E a Bíblia, foi se criado um misticismo em cima da Bíblia, que qualquer pessoa leiga que não fosse um sacerdote a ler a Bíblia naquela época, viria uma maldição da Bíblia, essa pessoa morria. Então o povo tinha medo da Bíblia. E os próprios estudantes de teologia tinham medo da Bíblia. E quando Lutero abre o livro de Romanos, no capítulo 1, e ele vê que o justo viverá pela fé, aquilo saltou pelos olhos dele. E ele já tinha aquela ânsia. E é bacana, James, de nós falar algo. Lutero era um cara que tinha muito problema com Deus. Ele tinha muito problema com a justiça de Deus, porque ele não entendia a justiça de Deus. Talvez daí que as pessoas pensem que ele era um herege. Ele tinha um problema porque ele achava que Deus era um Deus, um cara mau, que ele ficava apontando os erros do ser humano. Ele não entendia a graça, porque essa era a bagagem teológica que ele recebia da Igreja Católica. Quando ele se deparou com as doutrinas de Paulo, aquilo automaticamente caiu as escamas dos olhos dele. E ele lutou, sim, pela reforma protestante. Lutero, para que todos saibam, depois ele saiu da igreja, ele casou, ele teve 6 filhos, ele procriou ali, e ele não fundou a igreja luterana. O Lutero não se achava digno de ter uma igreja com o nome dele. É claro que nós estamos falando de Lutero, mas existem outros reformadores. A reforma protestante, na verdade, começou em 1300. 1300, ela já tinha alguns reformadores que se levantavam e eles foram mortos. Eu trouxe o John Wycliffe, ele foi o precursor, ele morreu em 1384. E depois, no período da Inquisição, desenterraram, James, o corpo dele. A Igreja Católica mandou desenterrar e queimar ele mesmo morto em praça pública, como um herege para ter esse peso, assim, para trazer um medo, né? Mas um dos principais reformadores que pegou, assim, que anos depois, acho que uns 30, 40 anos depois, foi João Calvino. João Calvino pegou essa ideia da reforma protestante e ele sistematizou. Ele era um jovem teólogo também, um jovem teólogo francês, e ele estava na cidade de... Ai, me fugiu o nome da cidade agora. Daqui a pouco vem. Ele era um jovem francês e ele fez um compêndio de ideias que até hoje existe esses livros, eu recomendo para vocês, e ele sistematizou toda a ideia teológica, tudo aquilo que eles estavam querendo fazer, que era se arrancar da Igreja Católica, na verdade. Lutero, na verdade, queria tentar mudar a igreja, mas Calvino disse não, nós vamos para outro caminho. Então existem diversos outros reformadores, João Calvino, Farel, Ulrich Zwinglio, na Suíça, Erasmo de Roterdã, na Holanda, Philipp Melanchthon, o sucessor de Lutero na Alemanha, né, ele viveu até 1560, Thomas Müntzer, na Alemanha também, Martin Bucer, que viveu até 551, John Huss, 1415, esse foi os precursores da reforma também, e John Wycliffe, que eu falei que ele foi morto em praça pública, e o Martinho Lutero, em Genebra, lembrei o nome. João Calvino estava em Genebra e ele deu seguimento. Quando se toca no nome de João Calvino, já vem os arminianos ali, os pentecostais e os neopentecostais ficam todo oriçados, que eles acham que ligam o nome de Calvino por não estudar a história. São pessoas que não estudam, só escutam o que os outros falam, mas não vão para cima de literaturas. Ligam o nome de João Calvino com predestinação e ligam o nome de João Calvino com eleição. O João Calvino foi um cara que mudou a história. Hoje, se nós temos uma faculdade pública hoje, foi porque João Calvino, lá em Genebra, ele instituiu, ele usou a sua posição para instituir uma universidade. Através da vida de João Calvino, ele mudou toda uma mentalidade de uma cidade. Ele não fundou uma igreja, ele não fez o calvinismo, assim como Lutero também não fez uma igreja luterana. Eles só fizeram um compêndio de ideias. E eles apresentaram isso como uma forma de tentar trazer a igreja, por isso que eu falei lá, a igreja tinha uma forma, ela foi deformada, eles viram a deforma e eles trouxeram novamente a forma da igreja. Por isso que nós comemoramos, nós cristãos, nós devemos comemorar o dia 31 de outubro como uma data de um marco histórico para nós. Assim como foi os nossos apóstolos no passado, nós temos que comemorar sim. Esses homens deram as suas vidas. Esses homens deram a sua juventude, deram o melhor da sua vida para trazer novamente o evangelho puro e tirar as heresias.
Mas sabe, James, eu já vou te passar a palavra, se deixar eu falar, não paro mais. Tu sabe como é interessante que, olha como a igreja iniciou em Atos. Ela tinha doutrina, ela era uma igreja limpa, ela tinha a doutrina dos apóstolos, as pessoas entendiam a mensagem. Ao longo dos anos foi se deformando. Sabe o que acontece? Sabe aquela coisinha assim, não dá nada, essa coisinha entrando aqui não dá nada, deixa assim, não tem problema nenhum. A gente vai aceitando aos pouquinhos. Talvez a nossa geração não colha o tamanho grande de uma distorção, de uma deforma, mas se eu pensar só na minha geração, eu estou sendo muito mesquinho. Eu tenho que pensar na próxima geração. Se nós não limpar a doutrina da igreja, e nós não deixar uma doutrina limpa, que é a doutrina do evangelho, ao longo dos anos, nossos netos, nossos bisnetos, eles vão pegar um evangelho mais distorcido que já está nos nossos dias hoje. E aí, a parte histórica, para nós finalizar, aí Lutero, ele bradou pelos 5 solas, que seria, eu não vou falar aqui em latim, tá? Mas é somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente as Escrituras e somente Deus a glória. Que seriam os 5 solas, né? É o sola gratia, sola fide, sola Cristo, sola Escritura e sola Deo glória. Com esses 5 solas foi uma trava que ele viu através da Bíblia, lendo a Bíblia, ele fez essa trava. Então o que ele quis dizer? Só a graça, não precisa de Maria, não precisa das bulas papais, é só a fé, não precisa comprar mais a indulgência, não, é só a fé. Ele começou a travar, é só a fé, só a Escritura. O que quer dizer só a Escritura? Não, os ensinos de terceiros como peso bíblico, não mais. Só Deus a glória. Tira toda a glória, os santos, Maria, tudo que contribuíram para a história, mas não são mediadores entre Deus e os homens. Então, sintetizando a reforma protestante nos 5 solas, e depois nos 5 pontos do calvinismo também, a gente começa a entender o que é a fé cristã verdadeira, a fé reformada. Isso quer dizer a fé reformada. Reformou, trouxe a forma novamente. Ela foi deformada e nós reformamos ela. Nós reformamos, trouxemos, nós não criamos nada. Os reformadores não criaram. Preste atenção nisso. Os reformadores não criaram nova fé. Os reformadores simplesmente falaram assim, basta, vamos voltar à forma original. Aí eu te pergunto uma coisa, James. Como é que está os nossos dias hoje? Será que a nossa geração moderna hoje está deformada ou a gente está com a forma original da igreja? O que tu acha? Pois é, mano. Eu até abri uma caixinha de uma pesquisa sobre isso. Se a igreja atual hoje precisa de uma nova reforma, né? Eu tive algumas respostas ali bem importantes. Digo que ficou meio a meio, né? Muitos acreditam que se aqueles que têm o entendimento do que está passando a igreja atual, eu falo a igreja de forma geral, né? Todas as igrejas, sejam elas evangélicas ou não, né? A gente vê que, infelizmente, hoje, as nossas igrejas, ela tem passado por situações muito difíceis. A igreja católica, a igreja evangélica, claro que quando entrou política no meio, entrou finanças, a sua própria vontade, a vontade do homem querer impor as pessoas, querer dominar as pessoas, os membros de suas igrejas, os membros, os religiosos, enfim. Então, quando a religiosidade entrou dentro da igreja, trazendo essa opressão sobre a igreja, sobre as pessoas, sim, hoje, na minha opinião, a igreja precisa de uma nova reforma, porque voltar ao que é a igreja original, né? A igreja da Bíblia, o que a Bíblia diz, o que Jesus diz, quanto ser igreja, como ser igreja. Então, na minha opinião, sim, precisamos dessa reforma. Então, teve essas respostas de algumas pessoas sobre isso, que realmente precisa sobre isso, voltar à origem, né? A originalidade e a essência da igreja, que é amar o próximo, que é adorar a Deus, é a fé somente em Deus, a graça vem de Deus, né? Cristo, a igreja somente é de Cristo, a igreja não é minha, não é sua, não é de Beltrano, não é de fulano, a igreja é de Cristo, nós pertencemos a Deus,
né? Porque Ele que nos deu a vida, então nós pertencemos a Ele. E não temos outras pessoas que sejam maior do que Deus nas nossas vidas, né? Então nós devemos simplesmente adorá-lo, somente a Ele. Então bem dentro disso, essa é a minha ideia. E fazendo, claro, eu concordo 100% com você. Eu também acho que nós precisamos passar por uma reforma sadia. Hoje nós não passaríamos por uma reforma de mortes, eu acredito que não, porque nós estamos numa outra época, mas por essa liberdade que nós tivemos numa fé moderna, e principalmente uma das maiores heresias de toda a história, junto com essas que eu citei da Igreja Católica, que existia só uma igreja. Talvez quem está nos assistindo está pensando assim, mas eu não sou católico, eu nunca fui católico, eu sou evangélico, nasci num lar cristão. Irmão, entenda uma coisa, até 1500 a igreja era só católica, não existia outra igreja, era católica só e ponto final. Do ano 300, o imperador Constantino até a Reforma Protestante, era a igreja católica, a igreja de Cristo. E a igreja universal, o nome católico quer dizer universal. E nos nossos dias, James, nós temos Ah, tá. O Eu só pedi para neopentecostalismo, você, só um instantinho. Você estava falando da igreja, né? Da origem da nossa igreja hoje, para as pessoas que saíram hoje são cristãos, evangélicos, enfim, que a igreja veio oriunda da igreja católica, praticamente isso. Né? Nessa sim, parte aí deu uma travada. Daí, se você puder fazer um retorno aí, seria interessante. tá. É, nós não é que nós somos oriundo da Igreja Católica, nós somos oriundo da Reforma Protestante. Qualquer igreja evangélica hoje, no mundo, ela é oriunda de diversas tradições. Vai ter a tradição reformada, pentecostal, elas são da Reforma Protestante. A gente saiu da Igreja Católica, a gente não concordou com as heresias e nós protestamos. E por isso é uma reforma de protesto. Nós protestamos contra as heresias. Por que eu digo que tem que acontecer uma nova reforma? Porque agora nós temos que protestar contra as heresias que estão sendo colocadas nos nossos dias. E é isso que nós temos feito hoje. Nós não estamos novamente inventando a roda, nós estamos para tudo, como os reformadores disseram, peraí, vamos olhar porque tem coisas erradas aqui. O neopentecostalismo, eu estava falando, ele deformou a fé moderna. Por que ele deformou a fé moderna? Para você que não conhece, o neopentecostalismo tem 50 anos. Ele nasceu nos Estados Unidos, um pastor chamado Kenneth Hagin. Ele praticamente instituiu igreja no mundo inteiro. No Brasil tem mais de 150 escolas, da escola Rema, que é desse mesma denominação. E a partir do neopentecostalismo, nós invertemos os papéis, James. Agora, nós, seres humanos, nós mandamos em Deus. Eu disse para um irmão essa semana, quando nós fizemos um ato profético, nós chamamos Deus de idiota. É isso mesmo. Quando nós fizemos um ato profético, eu chamo Deus de idiota. Porque no Antigo Testamento, quando Deus mandava alguém fazer um ato profético, mandava Josué girar em volta das muralhas de Jericó. Foi Deus, de cima para baixo, é uma ordem, ok? Josué girou em uma das cidades. Ele conquistou 33 cidades. Em uma das cidades ele girou e as muralhas caíram. Quando eu pego essas práticas do Antigo Testamento hoje, após a nova aliança no sangue de Cristo, e eu faço isso achando que Deus vai fazer a mesma coisa, eu estou dizendo para Deus, eu estou ordenando Deus através da minha prática que ele faça o mesmo que ele fez no passado. Só que no passado saiu da boca dele e não da minha boca e dos meus atos. Então, nós replicarmos uma fé hoje, o neopentecostalismo, o que ele fez? Ele replicou práticas do Antigo Testamento, rituais do Antigo Testamento, para forçar Deus a fazer aquilo que eu estou propondo para ele fazer. Isso é chamar Deus de idiota, porque Deus ele é soberano, ele é poderoso e ele é inefável. Ele não precisa do Douglas girar numa cidade ou levantar uma espadinha na igreja para fazer a vontade dele. Ele não depende do James para fazer nada na terra. Tudo que Deus quiser fazer, se ele não usar o Douglas, ele vai usar uma mula, ele vai usar uma pedra. Então, esse tipo de ato,
outras formas do neopentecostalismo, como eu ordeno que Deus faça tal coisa, porque eu sou dizimista, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Nós invertemos os papéis. Hoje eu uso a legalidade dos meus atos de justiça para jogar na cara de Deus o que ele tem que fazer. E os reformadores, eles já tinham bloqueado isso. Não, é só pela fé e pela graça. Chega. Não é mais dessa forma. Aqui está dizendo que travou. Voltou aí? Estão me ouvindo bem? Tá? Acho que voltou agora. Então, o neopentecostalismo, James, ele torceu novamente a fé, cara. Quando as pessoas falam assim, eu obtive algo porque eu determinei, tomei posse e profetizei. Gente, é como se eu dissesse assim, eu comandei Deus. Eu mandei e ele obedeceu. Como é que tu fez isso, Guga? Eu dei uma oferta, eu fiz um sacrifício, eu não faltei nem um dia da campanha na igreja e Deus me obedeceu. Tu vê que legal, gente? Nós sistematizamos, nós criamos uma maquininha, nós criamos um modelo de fé a ser replicado. E uma das piores heresias do neopentecostalismo, além dessas, é o experiencialismo. O que seria o experiencialismo? É quando o James ou o Douglas, nós temos uma experiência com Deus real, ok? Deus fala comigo num sonho, Deus mostra alguma coisa no sonho, e eu faço aquilo que Deus mandou e dá resultado, porque foi Deus que mandou. Só que aí o problema é que o pastor James, ele vai lá na igreja e ele prega sobre aquilo. E ele sistematiza mais uma formulinha como se fosse do Antigo Testamento. E o que o povo faz? O povo que não estuda a palavra, ele vai replicar a fórmula do James. E isso nasceu a ganância da teologia da prosperidade. Vocês vão dar muito dinheiro e Deus vai retribuir com muito dinheiro. O experiencialismo não pode, por isso que o Lutero falou, só as escrituras, só a escritura, só as escrituras, não mais o experiencialismo. Não, eu não posso pegar o experiencialismo e dizer para a igreja assim, mas na minha vida deu certo, igreja. Como é que não vai dar na sua? Deus não é uma maquininha que funciona através dos atos que eu faço. Não é assim que funciona. Deus independe do Douglas. A vontade de Deus vai se cumprir na terra. Independente se eu fizer um ato profético, se eu não fizer ato profético, se eu dizimar, se eu não dizimar, se eu fizer... Isso são atos legalistas que nós criamos através desse neopentecostalismo, uma fé moderna que tem 50 anos. Então nós temos que dar um basta. Como é que nós vamos... por exemplo, James, eu e tu aqui, nós somos desse tamanho. Nós somos pequenos. Como é que nós vamos fazer uma reforma? A reforma começa dentro da minha casa. É quando eu sento com os meus filhos e com a minha família e com a minha igreja, com a minha comunidade, eu digo, vamos voltar para as escrituras, gente. Vamos voltar para a Bíblia. Vamos tirar essas fábulas, vamos tirar esse misticismo, essas coisas que não tem embasamento bíblico nenhum. Eles estão pegando coisas do Antigo Testamento, que são saudáveis. O Antigo Testamento ele faz parte do Evangelho. O Antigo Testamento é Cristo, só que eles estão pegando as rituais e estão replicando para tentar fazer aquilo que os nossos irmãos... Dei uma travada no Google, acho que ele vai pedir para voltar aqui. Vamos esperar um pouquinho. Acho que ele pediu aqui, vou colocar ele de novo aqui. É verdade, Everton. Quando o assunto é bom, parece uma coisa mesmo que vem atrapalhar, né? Voltou. Não sei o que aconteceu. Simplesmente caiu. Pode voltar, mano. Você conclui lá o teu assunto. Não, eu concluí ali, James, falando sobre o neopentecostalismo. Se nós não pararmos agora e fazer uma reforma dentro da nossa casa, dentro da nossa comunidade, e continuar aceitando toda essa doutrina,
os nossos filhos, nossos netos vão pegar uma igreja muito pior do que nós pegamos. Porque eu nasci no movimento neopentecostal, acho que você nasceu no movimento neopentecostal também. Esse movimento nunca apresentou para nós, nunca, nenhum pastor que eu passei do movimento neopentecostal, nunca apresentaram a história da igreja, nunca apresentaram que existem outras linhas teológicas, como uma fé reformada, tem a fé do pentecostal, né, o pentecostalismo. Eles nunca mostraram para nós, sempre mostraram como uma verdade absoluta. Então se criou a doutrina da honra, doutrina de apóstolos. Apóstolos, gente, fechou, o cânon fechou em João. Em João foi morto na ilha de Patmos, fechou o cânon. Ali fechou a doutrina da igreja, ali a igreja tinha forma, a igreja estava linda. E a gente veio reformando ela, a gente veio deformando ao longo dos anos. Aí quando nós nos deparamos com a reforma protestante e nós voltamos à forma original, nos nossos dias, 504 anos depois, nós temos uma igreja novamente, parte dela, parte da igreja, hoje mundial, ela está deformada. E essa parte, ela é quase que 80% da igreja mundial. O movimento neopentecostal é o que mais cresceu nos últimos 20 anos. As igrejas hoje, na sua grande maioria, até denominações históricas, elas se transformaram em neopentecostalismo, devido às práticas, devido à adição da teologia da prosperidade e outras práticas que a gente já conhece, atos proféticos, uso de comércio do sagrado, comércio de coisas espirituais, vendendo coisas, usando instrumentos musicais ou até mesmo chofar como uma emantação de poder. Então as pessoas querem isso, elas querem ver. Mas só que quando nós voltamos para a fé bíblica, nós nos apaixonamos por um Jesus simples. Eu concluo aqui, James. Senão só eu falo, né, cara? Capaz, mano. Tá tudo dentro do que a gente pensa mesmo, né? Da nossa linha de pensamento é bem parecida. E infelizmente, essa é a nossa realidade, né? Essa mercantilização das coisas de Deus dentro das nossas igrejas. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim, porque traz um descrédito muito grande, né? Porque, assim, eu tenho muitos amigos de todas as denominações, de todas as religiões existentes no mundo, posso dizer, né? Mas eu sou um cara que eu nunca vou falar mal de religião alguma. Não é do meu feitio, nunca fiz e nunca vou fazer sobre isso. Eu tenho a minha fé, independente de ter nascido numa igreja cristã bem tradicional, né? Na época, quando eu tive o entendimento de que aquilo ali para mim não era uma teologia saudável, eu saí dali onde eu me sentia bem, onde eu me sentia condenado e vivia em pecado constantemente, né? Porque o uso de uma bermuda, o uso de uma camiseta ou assistir um futebol na TV, um filme, era pecado e você tinha que se humilhar e ser humilhado diante de toda uma comunidade cristã e na frente da igreja para pedir perdão, sabe? Isso era terrível para mim ter que fazer isso. Então, no momento que eu discordava dessa situação, eu falei, isso não presta para mim, então eu não vou vivenciar esse momento. Então, não vou ficar no lugar desse jeito. Passei por outras denominações, como a gente diz. Claro que, assim, é muito diferente do que eu estou vivendo hoje, porque hoje eu tenho tido um entendimento e uma clareza sobre a Bíblia de uma forma onde eu nunca vivi. Então, eu estou tendo que desconstruir tudo que foi construído na minha vida até hoje para aprender literalmente o que a Bíblia está dizendo. Então, assim, é uma desconstrução para uma reconstrução, para construir algo novo, né? Então, assim, eu tenho aprendido muito sobre a Bíblia estudando, porque antes eu vivia pelo aquilo que eu ouvia falar e pelo que me falavam. Mas eu sempre fui um cara eu era muito taxado como brigão, assim, porque se eu não concordava, eu falava para a pessoa, cara, eu não concordo com isso. Não é isso que eu entendo quando eu leio junto com você a Bíblia, né? Então eu sempre fui um cara averso. Muitas pessoas me chamavam muito de rebelde. Cara, e eu era mesmo rebelde, pode-se dizer que sim, porque se eu não gostava daquilo, eu falava. E isso é uma questão de opinião, eu acho que todo mundo tem direito à sua opinião, né, mano? E hoje eu vou vendo sobre isso, aprendendo como a gente tem tido na nossa igreja, essa questão de estudar a Bíblia, de estudar os evangelhos. Isso tem trazido o Everton,
Isso tem Conheço trazido, alguém. isso tem trazido um conhecimento muito maior porque antes eu conhecia Deus de ouvir falar. Hoje não, hoje eu tenho conhecido Deus de viver com Ele e de ver o que Ele está fazendo, e Ele mesmo, através do Espírito Santo, tem trazido para mim a luz daquilo que a Bíblia está dizendo, né? Então isso tem sido muito importante para mim hoje, dessa forma. E eu fico pensando, poxa, como é triste. Eu fico lembrando de quantas pessoas deixaram de viver um evangelho genuíno, um evangelho verdadeiro, um evangelho que é simples, porque pessoas impunham as suas vontades, impunham os seus desejos e condenando aquelas pessoas, né? E trazendo hoje pessoas que a gente diz, as pessoas desigrejadas, por raiva, por a raiva do evangelho, transferindo para Deus aquilo que ela sente das pessoas que estão aqui junto delas, sabe? Que não sabem dar o amor correto, que não sabem dar o amor verdadeiro, que não sabem cuidar das pessoas. E sim ser moeda de troca, né? Tu me serve, eu te sirvo até eu te amo até enquanto tá me servindo. Depois que tu deixa de servir dentro da minha comunidade, eu te abandono. Tu fica ao léu, sabe? Mais uma vez essa semana eu escutei de uma pessoa dizendo: eu escutei, me falaram de uma pessoa contando para ela, dizendo assim: pô, se precisar da minha igreja, de financeira, eles vão te ajudar, com certeza, mas eles erram na questão de deixar você abandonado e não ir contigo até o final da solução do teu problema, ajudar até o final a solucionar esse problema, né? Então, assim, essa é a igreja atual. Me dá que eu te dou, sabe? Quando você não dá mais, você acaba não sendo mais valorizado pelaquela situação. Então, isso é realmente triste de ver dessa forma. E não para não ficar somente nisso, mano. Pode falar, desculpa. Não, tu tocou num ponto bem interessante, James, até para mim não perder a ideia. O verdadeiro evangelho que está escrito na Bíblia, ele requer uma coisa de nós. Ele requer que nós nos auto-instruímos. Nós falamos no nosso encontro de homens sobre isso. Quando eu aceito a doutrina da cobertura espiritual, que também é do neopentecostalismo e ela é nova, ela não tem 20 anos essa doutrina, quando eu aceito essa heresia como uma verdade na minha vida, eu transfiro a responsabilidade que é minha para um terceiro, para um pastor, para um pai espiritual, que eles chamam agora de paternidade, que também é uma bobagem do neopentecostalismo. Eles usam a passagem que Paulo chama Tito e Timóteo de eu sou pai de espiritual, mas era uma forma de carinho, não era essa forma opressora. E Paulo, quando ele plantava as igrejas, ele deixava Timóteo e ele ia para outros lugares plantar outras igrejas. E ele só ficava sabendo daquelas histórias depois que acontecia, ou através de cartas, ou se ele visitava anos depois. Então, não ficava aquela coisa em cima que nem é hoje. E quando eu aceito a doutrina da cobertura espiritual, que é a maior bobagem moderna, eu transfiro a responsabilidade do ensino da minha família, eu transfiro a responsabilidade do ensino que é meu, eu me auto-anestesio porque não lê Bíblia, porque não estuda, não ora em casa, e a única Bíblia que lê é na hora do culto, quando o pastor manda abrir o versículo que ele quer. As pessoas são manipuladas. Então, é muito mais difícil, James, ser cristão dessa forma que a gente está tentando ser, porque eu não tenho. Não é que eu não preciso prestar conta para ninguém, não é isso. Mas a parte espiritual da minha casa, quem comanda sou eu. A responsabilidade é minha. Deus não vai cobrar de um pastor o ensino que é eu que tenho que fazer dentro da minha casa. Eu tenho que ensinar os meus filhos. Eu tenho que ser a cobertura espiritual da minha casa, para ser usado assim. Eu sou a cobertura espiritual da minha casa, da minha esposa. O ensino do evangelho, a responsabilidade é minha. Se der alguma coisa errada, a frustração e a negligência foi minha. Só que essa doutrina, ela anestesiou a mente das pessoas. As pessoas ficam em êxtase. Elas entram na igreja, fazem as suas formulinhas, fazem os seus rituais, faz as suas ofertas e sai de lá como se fosse assim, ó, eu estou ligado no reino de Deus através daquela igreja. Não é assim que funciona. Nós somos plantadores, todos nós estamos plantando a comunidade Caminho e Vida. Nós acreditamos na instituição da igreja, mas uma instituição sadia. Não uma instituição onde eu sou pastor, eu mando e as pessoas que discordam de mim são rebeldes. Não, não é assim que funciona. A Bíblia manda eu me sujeitar uns aos outros no amor e no tremor do Senhor. Não é sujeitar ao pastor ou ao apóstolo, bispo, seja o nome que usar nesses dias.
Não é esse tipo de sujeição. É sustentação. É eu poder ser um ombro amigo para o James e o James ser um ombro amigo para mim. E nós juntos construir uma comunidade de amor. De amor em Cristo com doutrina, falando sobre pecado, sobre juízo de Deus, sobre lutar contra o pecado. Não, nós não estamos pregando, que fique bem claro nessa live, eu não sou adepto, e o James também não é adepto dessa teologia do liberalismo. Nós não somos liberalistas. Nós somos uma comunidade carismática. Carisma quer dizer dons do Espírito. Nós cremos no carisma de Deus, mas a nossa base de teologia hoje é a teologia reformada. A teologia que Lutero, que Calvino, eles gritaram há 500 anos atrás. Essa é a nossa base. E nós somos uma igreja carismática. Nós não nos declaramos neopentecostais, nós rejeitamos as práticas, nós protestamos contra as práticas neopentecostais hoje por entender que a Bíblia não faz sentido. Nós fazemos prática, como nós falamos de eu tomo posse, eu determino, eu profetizo, isso aí é o servo mandando em Deus. É chamando Deus de idiota, mais uma vez, né? Sim, é barganhando com Deus, seguir, né, James. mano? É barganhando com Deus, né? A gente tem que ter muito esse cuidado, porque Deus é soberano, cara. Como diz aqui, somente a Cristo, só Deus dá a glória, né? E não dividir a glória dele com ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. E nós estamos tendo esse cuidado de não querer se comparar a Deus. Na verdade, Deus é um cara incomparável, não tem como, porque a glória é somente para ele mesmo, de verdade, sabe? A gente não precisa de forma alguma receber honra de homens. Não é isso. A gente não está nesse propósito, porque a gente está aqui para servir, porque a palavra mesmo diz que quanto maior for, para ser maior é quem se sujeita, né? Então, tu tem que se sujeitar, tu tem que estar ali para servir, melhor servir do que ser servido. Se Deus escolheu e capacitou uns para isso, outros para aquilo, então por que não fazer com ordem e decência e com amor a prática que você está fazendo, a incumbência que Deus te deu, né? Então é isso que eu prezo muito e vejo muito isso, e a gente está vivendo isso hoje. Então acho isso que é bem importante. Por isso que eu falo, hoje as nossas igrejas precisam sim de uma reforma, porque elas têm voltado a questões materiais, somente materiais, a bens materiais, a honra para si, e esqueceram de viver isso, que a honra e a glória só é para Deus, não é para si, né? Então, realmente a gente precisa trazer isso à luz, para, independente se seja somente eu ou você, mano, ou só a nossa comunidade cristã falando sobre isso. Eu creio que tem muito mais outros lugares que também tem essa teologia saudável no país. Sim, eu sei que a gente está pequenos, mas daqui a pouco a gente está tomando uma proporção muito grande, porque a palavra de Deus ela é verdadeira e eficaz, sabe? Então, quando a gente traz a luz na palavra que tem sido pregada de uma forma errada, essa palavra, ela vivenciando, sendo pregada corretamente, ela vai expandir, né? E tenho certeza de que isso vai acontecer. E uma coisa que nós falamos nos nossos encontros, né, James? É assim, a minha ideia hoje, através da Bíblia, e através de uma teologia reformada, dos reformadores, nós estamos falando da reforma protestante, ela emancipa pessoas. Ela faz de pessoas que estão totalmente com uma fé infantilizada, com essas doutrinas de honra, de paternidade, de cobertura espiritual, e dá um choque de realidade nessa pessoa, diz para ela assim, eu não sei se você já viu o filme do Matrix, dizendo para ela, sai do mundo fantasioso do Matrix, onde tu acha que coordena Deus, onde que tu acha que teus sacrifícios vão mandar em Deus, sai desse mundo fantasioso e vem viver o Evangelho de Cristo. Ah, mas lá tem poder, tem milagre, tem... Gente, vem viver o mundo de Cristo. Cristo não focava em sinais, James. Cristo não focava em milagres, embora ele fazia sinais e milagres, e os apóstolos também faziam isso na época. E continua sendo feito. Eu não estou dizendo que eu sou um sensacionista, nós somos continuistas. Mas a ênfase do Evangelho nunca foi sobre sinais e milagres. Sempre foi sobre instalar em nós uma nova mentalidade, um sistema novo. É como se fosse falar na nossa linguagem hoje, desinstalar o sistema antigo e instalar o sistema do reino de Deus sobre nós. E isso faz uma desconstrução. Então pega essas pessoas que estão dentro da Matrix, lá vivendo no mundo fantasioso, dá um chacoalhão nelas, dizendo, vem para o mundo real e vamos viver o Evangelho. Porque o apóstolo Paulo disse que a nossa fé, nós devemos entregar um culto racional para o Senhor.
que ele está falando sobre um culto racional? É quando eu entro no prédio, eu levanto a minha mão. Não é isso. O culto é a minha vida. Eu sou o culto a Deus. Eu estou cultuando a Deus no momento que eu vou trabalhar, no momento que eu vou na minha comunidade servir os meus irmãos, no momento que eu sirvo a minha comunidade de fé, e não só a comunidade de fé, mas a comunidade mesmo. Isso, eu estou cultuando a Deus, porque Deus, gente, grave isso, por favor. Deus não é narcisista. Deus não precisa da adoração do homem, dessa bajulação. E eu não estou falando que isso é errado, mas Deus ele é um ser completo em si, ele não precisa de nada que o Douglas faça vai completar Deus. Nós somos incompletos, porque nós estamos num mundo pecaminoso, num corpo corruptível, mas Deus ele é totalmente completo, ele não precisa disso, ele não precisa de adoração. Então, quando aquela mulher no poço, a mulher samaritana, que teve aquela conversa com Jesus no poço, ela questionou Jesus sobre aonde é que deveria adorar a Deus. E aí Jesus disse, não é em Jerusalém, não é em Samaria, porque vai chegar o momento em que vocês vão adorar a Deus em espírito e em verdade, é em todo o tempo. O que eu aprendo com isso, James? Deus preferiu, ele escolheu por livre e espontânea vontade, soberana vontade dele, eu desejo ser adorado no próximo. Vocês querem me adorar? Sirva ao seu irmão. Vocês querem amar Deus acima de todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Vocês querem me amar na vertical? Ame os irmãos de vocês na horizontal. Esse é o sinal da cruz. Amar Deus na vertical e o irmão na horizontal. Quando eu cumpro isso, Jesus disse depois para os fariseus, disse, se vocês cumprirem esses 2 mandamentos, vocês cumprem todas as leis e os profetas. Isso se resume tudo. Voltou, James? Vamos ver, tá dando uma travadinha. Voltou, James? Tá me ouvindo? Tá travado lá. Pessoal, vocês estão me ouvindo aí? Alguém pode botar? Tá falando, mano. Deu uma travada de novo, mano, esse cara. Já tá ruim, né? Eu acho que é a sua internet aí. Tá, mano. Não, é o teu, é a tua. Do lado do roteador aqui. Acho que o Insta vai nos derrubar logo, logo. Mas, gente, sintetizando tudo isso que nós... sintetizando tudo isso que nós falamos, sábado nós vamos falar lá no culto sobre a Reforma Protestante, vou trazer mais dados históricos, mas nós temos sim que dar um basta. E eu quero convidar quem está nos assistindo, quem vai nos assistir, olhe para a Bíblia e olhe para a fé que você está professando dentro das comunidades. Veja se tem compatibilidade. Se não tiver compatibilidade, não é o Evangelho de Cristo. Eu acho que nós precisamos sim passar por uma reforma. O Everton falou que tem que orar por mim ali, ó. Tem que orar mesmo. Ó, viu? Ó, é aí, ó. A sua internet. A Kelly tá falando, ó. Então se a mulher falou, tá falado. James, mas é isso mesmo. Aí. É isso mesmo, gente. Participar com você aí. Fazia tempo que eu queria participar com uma live com você. Eu sei que eu falei um pouco demais, mas já estava combinado isso também. E pode ficar uma brecha para nós fazer uma outra live aí. Não, claro, mano. A gente agora tá pegando essa... Vamos aprender a utilizar os meios que a gente tem, né? Então, se a gente tem a forma de alcançar muitas pessoas, a pessoas inalcançadas, nossa mente indo com o corpo presencial, mas a gente pode usar a internet para que isso aconteça, né? Levar a palavra de Deus, é importante que a gente faça isso de uma forma saudável, como a gente está fazendo. Mais uma vez, eu quero falar que a gente não está aqui para criticar igreja alguma, a gente está aqui para falar da palavra verdadeira, o que a gente está vivendo. Então, nós estamos falando o que nós estamos vivendo. Se quer comprovação disso, vem ver o que a gente está vivendo. Vem ver o que a Bíblia está dizendo. Então, é isso que a gente está pregando, é o que a gente está vivenciando neste momento. Né? O que a gente tem aprendido de Deus. O Everton perguntou sobre as perguntas. Você ficou de dar as perguntas, não ia esquecer. Eu acho que vai cair em seguida. Mas, mano, na verdade, a gente já acabou respondendo ao decorrer, né? Que foi assim, quando se deu a reforma, nós já falamos,
né? Aí ele perguntou também aqui, quanto tempo o povo ficou comprando as indulgências até Martinho Lutero? Eu tinha anotado essa dele aqui também. Então se você puder responder aí. A indulgência papal, ela foi instituída, eu anotei aqui. Ela foi instituída em 1508, então foi bem próximo da Reforma Protestante. 1508, porque o Papa Leão X ele queria construir a Basílica de São Pedro e ele não tinha recurso para isso. E a forma de arrecadar recurso era transformando a salvação num comércio. Então teve um período curto. Mas mesmo depois veja bem, Everton, mesmo depois da Reforma Protestante, a doutrina da Igreja Católica não parou. Simplesmente Lutero se retirou. Ele foi retirado, na verdade. Mas essa indulgência durou por muitos anos ainda. Depois teve aí não vai dar tempo de nós entrarmos mais em detalhe, mas teve uma contra-reforma, que foi a resposta da Igreja Católica contra os reformadores. E aí eles reviram algumas coisas que eles estavam fazendo errado, retiraram algumas coisas para fazer um lobbyzinho, mas continuou as doutrinas erradas até hoje. A gente vê isso. Qualquer pessoa que frequentar uma igreja católica vê que está bem errado. Mas, se eu não me engano, a indulgência, a comprada, durou em torno de 100 anos. É isso aí. E também, a outra pergunta aqui, qual foi o objetivo da reforma, né? A gente já falou que, na verdade, foi a questão de Lutero não concordar com muitas práticas que a Igreja Católica estava praticando naquele momento, então ele trouxe essa raiva dele, não raiva, né? Essa verdade, inconformidade, a produção está dizendo aqui, a sua inconformidade com a situação, então ele trouxe à tona isso e expôs essas questões da igreja. Então, na verdade, foi uma exposição do que acontecia na igreja, dos seus pensamentos, do que ele levava contra a ideia da Igreja Católica naquele momento. Então, esse foi um dos objetivos. E mais também, como o Guga falou, de reformar novamente, né? Trazer a igreja para sua origem, não como estava sendo. E também uma outra pergunta foi por que a igreja da época foi contra? Porque era uma palavra, estava vivendo a palavra verdadeira. Estava pregando contra aquilo que o Papa estava determinando que fizesse e quanto aquelas práticas erradas que eles estavam vivendo, né? Então é bem... O Everton perguntou ali quem foi que queimaram, tem muito nome. É John Wycliffe. Queimaram depois dele já. Isso, ele morreu em 1384 e desenterraram ele no período da Inquisição para mostrar para as pessoas que ele era um herege, que ele deveria ser queimado por causa das ideias que ele já... E, na verdade, gente, as ideias de Lutero e as ideias de Agostinho. Agostinho já tinha essas ideias. Agostinho já deu luz ao Evangelho de Cristo e às doutrinas de Paulo. Paulo foi um maior apologeta do nosso período ali. Depois de Jesus, Paulo foi o que sistematizou e fechou o cânon, na verdade. Muitas doutrinas hoje, principalmente a carta aos Efésios e a carta aos Romanos, são cartas extremamente doutrinárias, que doutrinam a fé cristã hoje. Então, por isso que eu digo, quando as pessoas que vão para o Antigo Testamento pegar doutrina fora o Evangelho, acaba sendo uma fé judaizante. Porque o Antigo Testamento não está falando sobre nós, o Antigo Testamento está falando sobre Cristo. E não está falando sobre o James, não está falando que o James ele tem que substituir Davi e começar a lutar contra o gigante. Davi estava simbolizando Cristo. José estava simbolizando Cristo. Todos os profetas falavam de Cristo. O Antigo Testamento é a síntese, é o resumo da sombra que era Cristo. Quando nós falamos da lei mosaica, a lei mosaica era Jesus. Jesus, ele era a lei. E quando ele falava assim, James, eu, porém, vos digo, quando os fariseus e os doutores da lei perguntavam para ele, mas é lícito fazer tal coisa? E Jesus falava assim, eu, porém, vos digo. Ele está dizendo, eu estou acima da lei. Eu sou maior do que a lei. Eu, porém, vos digo. Não é assim. Travou de novo. Acho que é a minha internet mesmo. Não? Agora não? Não, tá tranquilo. E quando Jesus falava esse tipo de coisa, eu, porém, vos digo, ele está dizendo, eu sou superior à lei. Na verdade, a lei era Cristo e ele deu sentido completo. A lei não tinha um sentido completo.
A lei dava luz ao pecado e condenava aquele que fazia o não cumprimento da lei. Só que ela não trazia salvação. A salvação sempre foi pela graça. E Jesus, ele deu segmento, ele deu sentido completo para a lei. Então o Antigo Testamento fala sobre Jesus. A lei de Deus, que é a lei santa, o Torá, é Jesus. Só que ele deu um sentido, ele completou. Ô James, é tão óbvio isso, mano. É tão óbvio que qualquer pessoa pode entender isso. Jesus, por que Jesus morreu na cruz? Para vir melhorar a lei, para ser um novo legislador, para botar algumas acréscimos ali na lei, para dizer assim, ó, esse artigo está errado, vamos acrescentar um decreto aqui. Gente, então não precisava ter Jesus ter morrido. Qualquer homem poderia ter feito um adendo ali na lei, um acréscimo. Não, Jesus ele veio desinstalar um sistema dentro de nós, instalar um sistema do reino de Deus. E é totalmente diferente. É sentido oposto da lei. Ou seja, é o mesmo sentido, mas agora a direção é outra, é o céu. A lei falava de Cristo. Até Cristo, e de Cristo é a morada de Deus, é o reino de Deus sobre os homens. Isso é tão óbvio, é tão óbvio. Por que Jesus morreria na cruz se a lei deu certo, James? Por que ele teria que morrer na cruz se quem cumprisse a lei estaria salvo? É óbvio, é só pensar, gente. É questão clara já, né? É clara isso. Bom, mas então, mano, foi um prazerzão estar aqui com você hoje, a gente falando sobre isso. Então, quem quiser pegar o conteúdo completo, pode chegar conosco no sábado, né? Chega lá no culto. Por hora, a gente ainda está fazendo o culto com o nome na lista, por favor. Daí, qualquer coisa, pode chamar a gente aqui para dar o seu nome, para pôr na lista. Mas, se quiser aparecer, vai ser muito bem-vindo para pegar esse final aí, o teor mais completo, né, sobre a Reforma Protestante. Os 5 solas também vai ser bem especificado nesse dia. Então, assim, obrigado pelo tempo que vocês tiveram aqui com a gente, falando sobre a palavra de Deus. Isso é muito importante, falar sobre a palavra verdadeira, né? A Bíblia, não tem palavra melhor do que isso. Então, tudo que a gente fala tem que ser destinado, tem que ser vindo da Bíblia. É o que a gente vai viver até quando Cristo vier nos buscar novamente. Amém, mano. Obrigado pela oportunidade. Tamo junto. Gente, muito obrigado, viu? Uma boa noite. Deus abençoe vocês aí. Grande beijo a todos. Tchau, mano. Tchau.